Boa tarde, eu sou a Thelma, professora de vocês hoje. Hoje vamos falar um pouco de história, geografia. Vou apresentar para vocês algumas imagens do pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração. E logo após eu vou distribuir as folhas para vocês, para a gente estar observando melhor. Essa imagem que vocês estão vendo agora é do pau-brasil. Essa próxima imagem é da cana-de-açúcar. Essa imagem é um garimpo de exploração do ouro. Agora vamos falar sobre as três imagens que a gente viu agora. As primeiras formas de exploração econômica no Brasil e a exploração do pau-brasil. Ao desembarcar no Brasil, os europeus se depararam com a Mata Atlântica e nela desenvolveram a primeira atividade econômica no território de exploração do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore de madeira nobre, seu nome científico é Caesalpinia enchionata e é o típico de território brasileiro, podendo atingir 30 metros de altura e 1,5 metro de tronco. Essa árvore possui um interior de fonte de coloração vermelha, num tom que se assemelha à brasa do fogo. Daí o nome dado em língua portuguesa. Como o pau-brasil era produzido um corante vermelho para atingir tecidos bastante valorizados na Europa. O pau-brasil foi explorado até a exaustão no país, símbolo de nossa terra e base de nossa economia. Em seu nascedouro, o pau-brasil é um patrimônio de nosso país e hoje o nosso esforço é voltado a preservá-lo da maneira mais eficiente possível, permitindo assim que as gerações vindouras possam ter a chance de conhecer a árvore que nomeia o nosso país. Agora vamos falar um pouco sobre a cana-de-açúcar, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Em 1530, Martim Afonso de Souza deu início à agricultura de cana-de-açúcar no Brasil, e foi em Pernambuco que o cultivo de cana mais cresceu. Do solo favorável, clima quente e úmido de relevo de terreno, fácil de abrir caminho até o litoral e de menor distância de Portugal. Para dar lugar às vastas plantações de cana de açúcar, mais porções de Mata Atlântica foram derrubadas. Os primeiros trabalhadores escravizados e atual na produção de açúcar foram os indígenas e em seguida os africanos. Teve muita mudança, na chegada da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar provocou vários fatores, como o aparecimento de vilas no litoral do Nordeste, a introdução de mão de obra dos escravos negros, recambos baianos e o aparecimento de vilas do Nordeste e nos recamos baianos, região da Baía de Todos os Santos. A cobiça dos estrangeiros, principalmente holandeses, que invadiram o Brasil, o desenvolvimento da criação do gado, o açúcar passou a ser a principal riqueza da colônia. Os senhores do engenho, donos de fazenda, tornaram-se ricos e poderosos. Do ouro. Nós vamos falar da mineração agora, do garimpo. Não é possível falar da exploração do ouro no Brasil sem falar do papel dos bandeirantes. Paulista, desde a chegada em terras
terras brasileiras, a coroa portuguesa buscava por minério no século XVII. As expedições indígenas para escravização de metais preciosos encontraram as terras dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Para garantir o lucro com a exploração do ouro, a arrecadação de tributos foi constante. Para isso, impostos como quintos foram criados. Estes estabelecia que a quinta parte do ouro extraído pertencia ao rei. As formas de cobrança desse imposto foram bastante violentas. O quinto dos infernos até é associado ao quinto criado naquela época. A atividade de vocês hoje é para vocês falar tudo que você aprendeu sobre a nossa história, nossa aula de história hoje. Agora eu vou responder junto com vocês a atividade que foi passada para a gente corrigir na próxima aula. Vamos lá então. O que é o pau-brasil e qual o seu nome científico? E como é esta árvore? Pau-brasil, você sabe? Tá, eu vou responder para você. É uma árvore de madeira nobre. O nome dela científico é Calçaipínia inchinata. Esse é o nome da nossa árvore com nome científico, né? Aqui no Brasil. Mas ela é mais conhecida mesmo pelo pau-brasil, uma madeira vermelha por dentro, que o povo fica tudo querendo derrubar essa árvore para construir as coisas com ela. E hoje é proibido, né? Usar o pau-brasil para qualquer tipo de construção. Vamos lá, Paulo. Cita 3 fatores provocados pela cana-de-açúcar. Tá, eu vou ler para vocês para ver se está correto com a resposta do seu colega aí. O aparecimento de vilas nos litorais do Nordeste é uma delas, né? A segunda é a introdução de mão de obra dos escravos negros e recôncavos baianos. É a região da Baía de Todos os Santos. Os senhores do engenho se tornaram ricos e poderosos. Eles se tornaram ricos e poderosos, né, através da cana-de-açúcar, mas usando, né, a mão de obra de escravos, né, que não recebia pelo seu trabalho. Então, esse é o ponto que eles ficaram ricos e poderosos, mas sempre usando o suor de outras pessoas, sem dar nada em troca para elas, né? Patrícia, qual o principal imposto recolhido durante o ciclo do ouro? Eu vou responder também para vocês, para ver se está correto com a sua colega. Os impostos como um quinto foram criados. Este estabelecia que a quinta parte do ouro extraído pertencia ao rei. As formas de cobrança desse imposto foi bastante violenta. O quinto passou a ser associado o quinto dos infernos. Ficou associado ao quinto dos infernos porque esses impostos eles eram cobrados com muita violência, né? Então, a escravidão no Brasil, o tráfico negreiro, a escravização dos indígenas também fizeram parte da história da economia do país. Agora eu vou estar deixando algumas questões, né, para vocês responderem, trazendo a próxima aula para mim. Então, são essas. Os portugueses conseguiram escravizar os índios? Deu para anotar certinho? Vocês querem que eu repita? Não, então vamos pular para a próxima.
os negros vieram para o Brasil de onde? E por quê? Na hora que vocês anotar, vocês me falam para a gente passar para a próxima questão. Pronto? Então vamos lá. Letra C. Como era a viagem dos negros até chegar à terra brasileira? Pronto, todo mundo escreveu? Então vamos para a letra D. Onde eram feitas as compras dos escravos? Pronto, Maria. Tá, vamos para a letra E então. Como os escravos eram tratados no Brasil? Eu espero que vocês respondam todas as questões, hein? Então vamos para a letra F. Todo mundo já responderam? O que é a Lei Áurea? Letra G? Vamos lá então. Em termos gerais, vocês acham que a escravidão no Brasil acabou? Eu espero que vocês respondam e tragam para mim na próxima aula para a gente corrigir juntos. Agora que nós já voltamos da recreação, né? Nós vamos falar um pouco de geografia, sobre a cidade e a zona rural, o campo, né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde a gente vai estar assistindo para fazer as atividades depois. Relação entre o campo e a cidade. O campo e a cidade, apesar de serem espaços geograficamente diferentes, possuem uma grande relação entre si. Tanto o campo necessita da cidade, quanto a cidade necessita do campo. Vamos compreender melhor como se dá essa relação entre campo e cidade. O campo é compreendido pelo meio rural, formado pelas propriedades rurais como fazendas, chácaras e sítios. O campo é responsável pela produção de matérias-primas, como por exemplo, carnes, leites, ovos, cereais, lã, algodão, entre outros. Estas matérias-primas produzidas no campo são enviadas para as cidades, para serem transformados nas fábricas e indústrias e posteriormente revendido aos consumidores nos comércios. Com o avanço da tecnologia, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários. Estas máquinas, por sua vez, são adquiridas nas cidades para facilitar o trabalho do homem do campo. A cidade é formada pelo meio urbano, onde vivem atualmente a maioria das pessoas. Nas cidades estão instaladas as indústrias, os comércios e as empresas de bens de serviço, como hospitais, escolas, dentistas e etc. São também nas cidades que compreendemos os serviços de comércio, como lojas e supermercados, e também as atividades de prestação de serviço, como eletricistas, encanadores, médicos, dentistas, professores, diaristas, entre outros profissionais. Sendo assim, são nas cidades que acontecem a transformação das matérias-primas enviadas do campo em matérias transformadas, como iogurtes, queijos, manteiga, sapatos, roupas, automóveis e etc. Agora que você compreendeu a relação entre campo e cidade, faça boas atividades. Tchau, tchau e até a próxima! Agora eu vou entregar para vocês uma folha da zona urbana e da zona do campo, né? Para você. Então lá vai ter a distinção da zona rural e a zona urbana. Vai estar lendo junto, né? Para vocês entenderem melhor do que está falando. O que é a zona urbana? São edificações, contêineres
habitação, meio-fio, calçada, rede de iluminação, serviço de saúde, sendo assim, população urbana. Tem mais facilidade de acesso a hospitais, escolas, encanador, tratamento de esgoto, água encanada e lazer. Na zona rural, na zona rural é uma região que não integra o perímetro urbano, ou seja, é uma área do município não classificada como zona urbana, ou seja, ela é o campo. Ela é de fundamental importância para as nossas vidas, pois nelas são desenvolvidas atividades como cultivo de vários alimentos, arroz, feijão, fruta, legumes e etc. E a criação de animais, boi, vaca, porcos, entre outros. Outra característica da zona rural é ecoturismo, também chamado de turismo rural. São atividades como essas realizadas de formas conscientes e ecologicamente corretas, que segue os princípios elementares de desenvolvimento sustentável. Agora vamos conversar um pouquinho. Vocês têm alguém que mora na zona rural? Vocês mesmos moram na zona rural? Que tem plantação? Você, Maria, você mora na zona rural? O que vocês plantam lá? Ó, o pai da Maria planta arroz. E o arroz vai vir para a cidade para ser vendido nos mercados, na feira, para ir para a mesa das pessoas, né? Então, a mão de obra que é feita lá na roça, ela vem para a cidade, ela é muito importante, né? Porque sem eles trabalhar, sem eles plantar, nós não vamos ter o que comer aqui na cidade. Tem mais alguém aí que o pai planta? Ou tem gado? Paulo, seu pai tem o quê? Ele tem gado. Olha para vocês verem a importância, ó. O pai dele tem gado, né, lá no pasto. Lá eles engordam os gados, né? Manda pro frigorífico, o frigorífico embala toda a carne e é mandado para todo o país aí, né? Para as mesas das pessoas. Então, todo mundo que trabalha na fazenda, na roça, elas faz parte da vida da gente na cidade, né? Trazendo alimentos. Sem eles, a gente também não conseguiria comer aqui na cidade, né? Então, meninos, eu vou deixar uma atividade com vocês, para vocês responder. Vocês entenderam qual a importância da zona rural, a zona urbana, que a gente precisa, né, um do outro, para a gente poder viver aqui na cidade. Então, nós vamos ficar assim. As atividades vocês vão trazer para mim. Quem não entendeu, a gente vai fazer novamente. Vai ficar bem claro para vocês como nós vivemos, né, no mundo hoje. E que tudo que vem lá da zona rural, ele é processado aqui na cidade e vendido, né? Então, as duas coisas têm importância de um lado para o outro, né? Tanto para lá quanto para cá, né? E eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Então, vocês fiquem com Deus, até amanhã. Muito obrigada por ter me recebido aqui na sala. Eu quero deixar um recadinho para vocês, que vocês tragam com vocês uma lembrança, que vocês tragam uma lembrança, né, pro coleguinha de vocês, um que mora na zona rural, o outro que mora aqui na cidade, e troquem experiências, né? Então, muito obrigada a vocês e até mais.